Em 31 de outubro de 1926, o restaurante do Keynes Hotel em Toronto, Canadá, estava fervilhando de atividade. O debate na mesa já durava algum tempo, e todos aguardavam ansiosamente o desfecho. De um lado, estavam um jovem advogado e um funcionário dos Correios. Do outro, um velho careca. Eles discutiam uma questão legal, e após uma longa discussão sem resolução, o velho, um tanto exasperado, disse: na verdade, provar seus erros é bem simples. Leva apenas 2 minutos. Meu escritório fica aqui perto e tem os documentos mais confiáveis. Que tal irmos dar uma olhada? Confiante e ansioso, os dois jovens concordaram sem hesitar. O velho então acrescentou: antes de testarmos nossa memória, vamos primeiro testar nossa força física. Jovens, vamos ver quem chega ao meu escritório primeiro. Assim que terminou de falar, o velho saiu disparado como um velocista. Os dois jovens, pegos de surpresa pelo movimento inesperado, seguiram imediatamente. Correram até um prédio na rua seguinte, com o velho liderando o caminho e subindo rapidamente até o terceiro andar. Quando os dois jovens finalmente o alcançaram e entraram no escritório, o velho já estava sentado à mesa com um livro de direito aberto à sua frente. Ao vê-los chegar, ele apontou para uma passagem específica no livro com a mão direita. Infelizmente, antes que pudesse zombar dos jovens, sua cabeça pendeu para a frente e seus olhos se fecharam. Os dois jovens ficaram chocados, sem saber que a morte do velho se tornaria mais significativa do que toda a sua vida. Após a corrida, o homem de 70 e poucos anos desabou e morreu. A partir daquele dia, um dos testamentos mais famosos da história canadense estava prestes a ser revelado. Naquela época, a maioria dos estudantes universitários vinha de famílias ricas, e era raro que filhos de agricultores frequentassem a mesma escola. Alguns alunos viviam como reis, enquanto outros gastavam sem pensar. Para seus colegas, Miller era apenas um garoto pobre do interior. Sua mesada semanal de $5 mal cobria suas despesas básicas, não sobrando nada para atividades sociais. Seu único entretenimento era ler livros todos os dias. Surpreendentemente, esse estilo de vida fez de Miller um estudante excepcional. Ele se formou com uma média impressionante de 98, rapidamente se tornando uma lenda na Universidade de Toronto. Quando pensou que havia superado todos os obstáculos da vida, enfrentou mais um revés. Após a formatura, seu pai ainda insistia que ele voltasse para a fazenda e cortou sua mesada semanal de $5. Miller conseguiu um emprego em um renomado escritório de advocacia local, mas os patrões mesquinhos ofereceram um salário de apenas $3 por semana, o máximo que um recém-formado podia obter. Muitos dos colegas de Miller trabalhavam praticamente de graça e, com seu salário escasso, Miller estava quase passando fome. Essa dificuldade financeira também levou ao fim do seu relacionamento amoroso. Enquanto trabalhava no escritório de advocacia, Miller conheceu uma jovem bonita e carinhosa. O relacionamento deles evoluiu rapidamente, e logo começaram a falar sobre casamento. No entanto, o cenário clássico se desenrolou. O pai influente da garota em Toronto descobriu o passado de Miller. Ele entendeu na prática o que significa quando dizem: os ricos casam com os ricos, enquanto os pobres ficam a ver navios. Sua história de amor terminou abruptamente. Embora Miller não tenha entrado para a alta sociedade, sua vida após a graduação foi repleta de desafios igualmente intensos. Ele acreditava que todos os seus infortúnios eram causados pela pobreza, um pai indiferente, um chefe mesquinho e uma namorada que o deixou constantemente lembravam-no da dureza do mundo. Em resposta ao tratamento frio do mundo, Miller jurou secretamente: vou ganhar muito dinheiro e conquistar o respeito daqueles que me desprezam. Vou me vingar da sociedade. No momento em que parecia que o novo azarão de Toronto estava prestes a se erguer, o destino lhe pregou mais uma peça. No seu ponto mais baixo, a sorte de Miller mudou. Após a formatura, ele alugou um quarto no Keynes Hotel em Toronto. Embora o hotel não fosse de luxo, Miller não conseguia nem pagar o aluguel e logo se tornou mal visto pelos funcionários, que o desprezavam. No entanto, o gerente do hotel, Sr. M. Segal, foi muito gentil com ele. Em vez de despejar Miller, M. Segal permitiu que ele atrasasse o pagamento da hospedagem e alimentação, garantindo que ele não ficasse sem teto. Quando soube que Miller havia obtido sua licença de advogado,
M. Segal confiou a ele todos os assuntos jurídicos do hotel e apresentou aos hóspedes, recomendando o jovem advogado. Com o apoio de M. Segal, a carreira de Miller começou a florescer. Grato e dedicado ao seu trabalho no Keynes Hotel, a reputação de Miller na comunidade jurídica cresceu, tornando-se tão conhecida quanto marcas como McDonald's ou Disney. Conhecido como Miller, o advogado medalha de ouro, ele logo estabeleceu seu próprio escritório de advocacia. Deixando de trabalhar para outros, Miller permaneceu eternamente grato a M. Segal e ao Keynes Hotel, oferecendo-lhe serviços jurídicos quase gratuitos pelo resto da vida. Como advogado, Miller era sempre gentil e diplomático. Em uma ocasião, ele ajudou uma jovem aflita a ganhar um processo de chantagem, mas o réu fugiu após ser condenado a pagar a indenização. A pobre garota, agora sem dinheiro e desesperada, procurou Miller pessoalmente para pedir se poderia adiar o pagamento dos honorários advocatícios. Diante dela, Miller rasgou a conta, dispensando todas as taxas legais, e ainda ofereceu uma recompensa do próprio bolso para trazer o culpado à justiça. A partir desse ponto, toda a cidade de Toronto passou a ver Miller como um advogado compassivo e de bom coração. Em 1897, ele comprou uma empresa de entregas que estava passando por dificuldades e, com suas estratégias empresariais, conseguiu transformá-la rapidamente. Após acumular algum capital, ele se aventurou no setor imobiliário de forma inovadora, desenvolvendo infraestrutura antes de adquirir terrenos. Miller também entrou na indústria de corridas de cavalos, comprando várias pistas americanas a preços baixos, desmontando-as e transportando as partes para o Canadá, onde construiu sua própria pista. Alguns anos depois, com o início da lei seca nos Estados Unidos, Miller estabeleceu sua própria cervejaria. Com uma série de movimentos empresariais inteligentes, Miller alcançou a liberdade financeira completa no início do século XX, tornando-se uma figura proeminente na comunidade local. Em 1901, quando seu pai faleceu, Miller não sentiu nenhum impacto emocional. Ele trouxe sua mãe para viver com ele em Toronto, permitindo que ela desfrutasse de alguns anos de luxo. De qualquer ângulo, a história de Miller era tanto de sucesso quanto inspiradora, digna de ser destacada em ensaios motivacionais. No entanto, seus contemporâneos em Toronto o viam como excêntrico. Simplificando, ninguém conseguia entender seu verdadeiro caráter. Sua relação com o dinheiro era ambígua. Era difícil dizer se ele era avarento ou generoso. Por um lado, ele perdoava dívidas substanciais de muitos pobres. Às vezes, assumia casos jurídicos sem se preocupar com os custos. Por outro lado, ele nunca doava um centavo para a caridade, chegando a recusar contribuir com $100 quando solicitado, alegando que ainda tinha uma mãe idosa para sustentar e não podia se dar ao luxo. Seu estilo de vida era desconcertante. Apesar de sua riqueza, Miller tinha o hábito peculiar de dormir na varanda, onde quer que morasse, alegando que isso o lembrava de se manter forte. Chamá-lo de avarento seria injusto, pois ele gastava extravagantemente em corridas de cavalos e construiu um resort luxuoso para seu próprio prazer. Embora extremamente rico, Miller nunca se casou nem teve filhos. Desde uma desilusão amorosa na juventude, ele parecia ter se afastado dos relacionamentos românticos. Mantinha uma rotina rígida de ir para a cama às 10 horas todas as noites, mesmo com convidados em casa. Após a morte de seus pais, cortou todos os laços com outros parentes, vivendo uma vida solitária e ascética. Esse magnata excêntrico era conhecido por sua extrema desconfiança na natureza humana. Miller dizia que todo mundo tinha um preço e, uma vez acertado o valor, qualquer pessoa podia ser comprada. Assim, passou a vida testando os valores das pessoas para seu próprio divertimento. Por exemplo, uma vez burlou o sistema de intimações do tribunal canadense colocando uma intimação em uma caixa rotulada como vale $25. Depois, declarou com arrogância que o preço do testemunho era exatamente $25. Qualquer valor menor não os teria tentado. Qualquer valor maior os teria deixado desconfiados. Miller gastava generosamente em corridas de cavalos e construiu um resort extravagante para 4 pessoas na Jamaica. Apesar de sua considerável riqueza, ele nunca se casou nem teve filhos. Simplesmente ia para a varanda e adormecia, deixando os outros continuarem ou irem embora como quisessem. Levava uma vida extremamente solitária e disciplinada. No sistema jurídico canadense,
As intimações precisavam ser entregues pelo serviço postal. Contudo, algumas testemunhas evitavam comparecer ao tribunal ao se recusarem a assinar o recebimento. Para resolver isso, Miller interveio pessoalmente. Ele colocou a intimação em uma caixa rotulada como contendo $25. A testemunha, curiosa, assinou o recebimento do pacote. Assim, teve que comparecer ao tribunal. Embora esse estratagema tivesse um propósito prático, outras travessuras de Miller eram puramente por diversão. Um dos seus passatempos favoritos era jogar dinheiro da varanda. Ele não jogava grandes quantias de uma vez, mas sim uma nota de cada vez. Assim que alguém pegava, ele jogava outra imediatamente, observando como os transeuntes, ricos ou pobres, reagiam. Ele acreditava que nada revelava mais o caráter de uma pessoa do que o dinheiro. Além disso, Miller costumava chamar vários médicos para sua casa ao mesmo tempo, prometendo uma recompensa substancial ao primeiro que chegasse. Ele ria alto enquanto eles corriam para chegar lá. Essa brincadeira irritava muitos, e um advogado uma vez desafiou Miller, perguntando: "Quanto você vale, Sr. Miller?" Miller pegou calmamente um lápis, fez alguns cálculos em um pedaço de papel e declarou: $487 mil. Se você me pagar essa quantia, pode me contratar para fazer muitas coisas, desde que não envolvam morte ou prisão. Miller era uma figura complexa e excêntrica, nem totalmente boa nem inteiramente má. Ao contrário de alguns notórios brincalhões de sua época, ele não causava grandes distúrbios públicos. Miller viveu em Toronto até sua morte súbita em 1926, ocorrida durante uma aposta tão absurda quanto sua vida. Apesar das circunstâncias incomuns, a morte de Miller deixou um impacto duradouro na história de Toronto. Nos dias que se seguiram ao seu falecimento, os eventos ocorreram normalmente. No primeiro dia, foi publicado um obituário. No segundo dia, foi realizado um serviço fúnebre, organizado inteiramente pelo mordomo, já que Miller não tinha parentes próximos. Dezenas de figuras notáveis compareceram para prestar suas homenagens. No terceiro dia, o corpo de Miller foi levado à igreja, onde o bispo fez um elogio, exaltando a excelência moral e o caráter impecável de Miller. Dadas as circunstâncias da época, as palavras do bispo pareciam sinceras. Ninguém poderia imaginar que alguém pudesse causar tanto tumulto mesmo após a morte. Após o serviço memorial, Miller foi enterrado no cemitério da família. Em 31 de outubro de 1936, exatamente 10 anos após a morte de Miller, o advogado Campi obteve o testamento. Ficou claro que este documento não havia sido escrito às pressas. Miller o elaborou meticulosamente para resistir a contestações judiciais, aproveitando sua vasta experiência legal para evitar qualquer brecha. Ao longo dos anos, muitos especialistas jurídicos tentaram anular o testamento, mas nenhum teve sucesso. De uma perspectiva futura, parece que o testamento tinha um propósito claro. Você ainda está vivo, mas eu estou morto. Que tal se juntar a mim em uma vida pior que a morte? No início do testamento, Miller refletiu: este testamento é necessariamente incomum e caprichoso porque não tenho dependentes ou parentes próximos. Ele queria mostrar quanto de seus ganhos e economias ao longo da vida eram realmente excedentes. Infelizmente, embora o testamento tenha se tornado bastante famoso, não consegui encontrar o texto completo. Baseando-se em reportagens da época, algumas partes das 12 cláusulas do testamento eram relativamente normais, como deixar dinheiro para seu velho mordomo e $1.000 para o executor do testamento. No entanto, fora essas, o conteúdo do testamento era bastante surpreendente. Primeiro, Miller deixou o usufruto vitalício conjunto de sua luxuosa casa de férias na Jamaica para 3 colegas advogados, Gorth, Montgomery e Alverson. O usufruto vitalício significava o direito de usar a propriedade por toda a vida, mas o termo-chave era conjunto. Miller declarou explicitamente que os 3 deveriam se mudar e sair juntos. Se um não morasse lá, os outros 2 também não poderiam. Embora essa condição fosse peculiar, não era completamente inaceitável. O problema era que Miller escolheu 3 indivíduos que eram inimigos notórios na comunidade jurídica, propensos a brigar ao se verem. A ideia de viverem sob o mesmo teto era inimaginável. Você pode se perguntar: esses 3 não poderiam simplesmente recusar morar lá e vender o usufruto?
Miller já havia antecipado isso. Se decidissem vender o usufruto conjuntamente, todos os rendimentos iriam para os pobres em Kingston, transformando suas ações em caridade. No final, os 3 advogados de Toronto decidiram enterrar o machado de guerra pelos benefícios tangíveis e foram relutantemente para a Jamaica. Ao chegarem, descobriram que a propriedade não estava na Jamaica. Onde estava, então? Acontece que Miller tinha vendido a casa secretamente muito antes de sua morte, deixando-os apenas com um pedaço de papel sem valor. Não sabemos como reagiram a isso, mas este era apenas o começo de seus problemas. O restante do testamento realmente faria qualquer um questionar a sanidade de Miller. O segundo item do testamento afirmava que Miller decidiu dividir suas ações no Ontario Jockey Club entre 3 indivíduos. A condição era que, após aceitarem as ações, eles deveriam aumentar suas participações dentro de 3 anos. Assim como na condição anterior, eles tinham que agir juntos. Os 3 indivíduos eram William Honey, o reverendo Samuel Johnson e Abraham Open. William Honey, procurador-geral de Ontário, era conhecido por sua forte oposição às corridas de cavalos e seu empenho em promover a proibição do álcool e dos jogos de azar. O reverendo Samuel Johnson, amigo de Honey, compartilhava das mesmas opiniões, defendendo a proibição total das corridas de cavalos e do álcool por razões morais. Deixar as ações do Jockey Club para esses 2 defensores fervorosos da moralidade era, sem dúvida, uma forma de humor negro. Miller previu que eles provavelmente se recusariam a manter as ações, mas a verdadeira armadilha estava na associação. Quer doassem, transferissem ou rejeitassem as ações, inevitavelmente estariam ligados. O terceiro beneficiário, Abraham Open, era um conhecido acionista de corridas de cavalos. A presença de Open garantiu que os outros 2 enfrentassem dificuldades para agir tranquilamente. Encurralados, Honey e Johnson optaram pelo menor dos males. Eles recusaram as ações do Jockey Club e aproveitaram uma brecha no período de transferência para doar suas ações, cada uma avaliada em $1.500, para organizações de caridade. As instituições de caridade então registraram oficialmente que William Honey, procurador-geral, e o reverendo Samuel Johnson haviam doado parte das ações do Jockey Club. Bem astuto, não é mesmo? Vamos ao próximo item. Todos os ministros protestantes de Toronto e membros da Ordem de Orange deveriam dividir as ações de Miller na cervejaria Ogilvy, desde que participassem de sua gestão. Naquela época, a Igreja Protestante no Canadá era fervorosamente a favor da proibição do álcool, e forçar esses ministros a administrar uma cervejaria, que nominalmente era uma empresa católica, era um grande desafio. Para executar essa parte do testamento, o executor Camp meticulosamente encontrou mais de 200 membros em Toronto dispostos a aceitar as ações, apesar da pressão religiosa. Ele então descobriu que as ações da cervejaria não eram pessoalmente de Miller, mas estavam em nome de uma empresa. Finalmente, em 1928, foi alcançado um acordo para vender essas ações e distribuir os lucros. Após 2 anos de complicações, cada membro recebeu, em média, $56,38. Dizem que, após receberem esse resultado, os membros da igreja foram ao túmulo de Miller para expressar sua gratidão. Pode haver algo mais astuto do que isso. A cláusula seguinte estipulava que todos os ministros cristãos ordenados em Walkerville, Sandwich e Windsor receberiam ações no Kenilworth Park Racetrack. Dadas as travessuras anteriores de Miller, isso parecia quase trivial. No entanto, quando 5 ministros corajosamente se apresentaram em outubro de 1928 para reivindicar suas ações, descobriram que as campanhas anti-corrida dos últimos 2 anos quase haviam destruído o valor dessas ações. As ações do hipódromo eram praticamente inúteis, valendo menos de 1 centavo cada, essencialmente tornando-se meros souvenirs. A imagem de 3 advogados se reconciliando por causa de uma casa que não possuíam e 5 ministros unindo-se para herdar ações praticamente sem valor tornou-se icônica, proporcionando aos canadenses uma visão cômica. Naquela época, eles não faziam ideia do impacto que a cláusula final do testamento teria. Apesar das cláusulas anteriores terem feito os herdeiros correrem em círculos, a riqueza de Miller era significativa. Após sua morte, seus bens móveis e imóveis foram avaliados em mais de $1 milhão. Para colocar em perspectiva, na mesma época, Leduc gastou aproximadamente $9 milhões de sua fortuna em empreendimentos significativos,
incluindo esforços para derrubar o governo português. Agora, imagine o impacto de US$ 1 milhão. Era como conseguir um enorme desconto durante uma promoção popular. Mas, para onde foi a maior parte dessa riqueza? Miller também especificou circunstâncias especiais, como garantir que as crianças fossem registradas em Toronto e que, em caso de empate, o dinheiro seria dividido igualmente entre as mães. Quando essa cláusula foi revelada, causou uma grande comoção em todo o Canadá. A ideia de uma corrida de bebês para ganhar uma herança foi vista como um desafio ético e moral gigantesco, com o potencial de causar sérios problemas sociais. Essas questões fizeram os canadenses enxergarem a cláusula como uma brincadeira póstuma de um excêntrico rico, e inicialmente, ninguém a levou a sério. No entanto, apenas 3 anos depois, a Grande Depressão Global de 1929 atingiu, mudando drasticamente a percepção pública. A cláusula principal no testamento de Miller dizia: todas as partes restantes e resíduos do meu patrimônio, onde quer que estejam, devem ser convertidos em dinheiro a critério dos meus executores e curadores nomeados, e então distribuídos. Após um período de 10 anos após minha morte, a mãe em Toronto que tiver dado à luz ao maior número de filhos deverá receber a herança. Miller também especificou que as crianças deveriam ser registradas em Toronto para serem contabilizadas. Em caso de empate, o dinheiro seria dividido entre as mães. Quando este testamento foi tornado público, causou um grande alvoroço em todo o Canadá. Uma competição de procriação como essa levantava sérios dilemas éticos e poderia facilmente levar a desastres morais. Por exemplo, as mulheres poderiam ter filhos ilegítimos com vários parceiros para aumentar suas chances. Além disso, contariam os filhos que morressem logo após o nascimento? Se sim, algumas famílias poderiam ir ao extremo de registrar os bebês e depois deixá-los morrer para evitar o fardo de criá-los. Para os canadenses, esse testamento parecia completamente absurdo, sendo descartado como uma pegadinha póstuma de um homem rico. Inicialmente, ninguém levou o testamento a sério, e não houve participantes imediatos após sua divulgação em 1926. A crise econômica afetou profundamente todos dentro do sistema capitalista. Apesar do burburinho inicial em torno do testamento de Miller ter diminuído após o início da Depressão, o governo da cidade de Toronto, inadvertidamente, reacendeu o interesse. Em 1932, incomodado pelos parentes distantes de Miller que repetidamente processavam para herdar a propriedade, o governo decidiu, discretamente, aprovar uma legislação para anular o testamento e alocar os bens. Esse movimento encontrou forte oposição do executor do testamento, o advogado Camp. A extensa cobertura da mídia levou ao fracasso do governo e reacendeu o interesse público no testamento, provocando discussões sérias sobre sua viabilidade. Durante a Depressão, os jornalistas competiam ferozmente por histórias sensacionais. Isso resultou em uma verdadeira frenesi midiática, com repórteres vasculhando a cidade para entrevistar famílias numerosas sobre sua possível participação no concurso de procriação. Essa cobertura aumentou inadvertidamente a conscientização entre os mais pobres. Naquela época, as pessoas comuns não conheciam o valor exato do patrimônio de Miller, mas os incessantes relatos da mídia as convenceram de que ganhar a herança poderia mudar suas vidas. Para ilustrar o impacto, consideremos a família Kenney, amplamente destacada pela mídia. Dona Kenney era bem conhecida em sua comunidade por ter muitos filhos. Quando os resultados da competição foram anunciados em 1936, ela já era mãe de 16 filhos, dos quais 11 atendiam aos critérios estabelecidos pelo testamento de Miller. Confiante de que seria a vencedora final deste concurso de procriação, ela chegou a contar à mídia que Miller havia aparecido em seu sonho, garantindo-lhe a vitória. Com essa confiança, Dona Kenney mandou fazer inúmeras estátuas, dizendo à mídia que tinha certeza da vitória. Quase da noite para o dia, Dona Kenney passou de uma das principais concorrentes a uma figura amplamente desprezada, vista como uma mulher que sacrificaria a vida de seus filhos por dinheiro. Naquela época, seu marido estava desempregado há mais de 3 anos, sem nenhuma fonte de renda. A situação da família Kenney era um microcosmo do que muitas famílias passaram como resultado de participar desse concurso. No entanto, à medida que o concurso ganhava mais atenção, os segredos da família Kenney começaram a vir à tona. Outra participante, a senhora Albamy,
informou à mídia que um dos filhos da senhora Kenny havia morrido devido a uma infecção causada por uma mordida de rato, resultado de negligência. Naquela época, o Sr. Kenny estava desempregado há mais de 3 anos, sem qualquer fonte de renda. Após dar à luz a vários filhos, a senhora Kenny teve que ficar em casa para cuidar das crianças, e a família só conseguia sobreviver com a ajuda da assistência social. Desde 1932, quando o governo de Ontário tentou anular o testamento, o evento atraiu significativa atenção da mídia. Muitas famílias empobrecidas apareceram nos jornais, desesperadas para herdar a fortuna de Millar. No entanto, o concurso apenas aprofundou seu desespero. A situação da família Kenny chocou tanto a Suprema Corte do Canadá quanto o executor do testamento, Camp. Embora o testamento não pudesse ser legalmente anulado, as autoridades sentiram-se obrigadas a agir. A Suprema Corte rapidamente emitiu novas condições. As crianças precisavam estar vivas no final da competição, tinham que ser legítimas e não podiam ser nascidas fora do casamento. Com essas validações e o frenesi da mídia, a competição de procriação atingiu novos patamares. Além do atrativo do prêmio substancial, os aspectos éticos e invasivos da privacidade da competição cativaram tanto a mídia quanto o público. Os repórteres exploravam a cidade em busca de famílias numerosas para entrevistar, e os jornais publicavam atualizações diárias sobre os concorrentes escolhidos. Isso transformou a atmosfera desesperadora da Grande Depressão em Toronto em uma celebração bizarra. Apesar do grande interesse, o concurso não teve uma participação massiva. Ter filhos não é algo que se possa apressar, e quando o testamento ganhou destaque em 1932, restavam apenas 4 anos até que os resultados fossem anunciados. No final, apenas cerca de 40 famílias se inscreveram oficialmente no concurso. Até 1935, a família Kenny liderava com 11 filhos, seguida por 2 famílias com 9 filhos cada e 5 famílias com 8 filhos cada. À medida que o prazo do concurso, em 31 de outubro de 1936, se aproximava, houve uma reviravolta surpreendente. Outras mulheres, conhecidas como Dona X e Dona A, perceberam que o tamanho de suas famílias as tornava concorrentes e entraram na competição. Eventualmente, o executor e os juízes determinaram que 6 famílias haviam se qualificado, com algumas alegando ter pelo menos 10 filhos cada. Devido a disputas contínuas, o prêmio em dinheiro só foi distribuído em 1938. As histórias das famílias finalistas revelaram uma ampla gama de experiências humanas. Primeiro, vamos falar sobre a família Kenny. Ao longo da última década, o casal Kenny teve 11 filhos, embora 3 tenham nascido mortos. No entanto, devido à extrema pobreza, ao final da competição, 5 dessas crianças haviam morrido. De acordo com as regras da competição, a família já havia perdido a elegibilidade, mas o prêmio em dinheiro era sua única esperança, então continuaram lutando na justiça. Outro forte concorrente foi a família Bagné, que era bastante extraordinária. Para eles, participar da competição era apenas uma atividade secundária. Eles eram o tipo de família que faria o escritório de planejamento familiar querer revogar seu registro de residência. Em 1936, a senhora Bagné já havia dado à luz um total de 23 filhos, 10 dos quais nasceram na última década. Como eram concorrentes de destaque, a senhora Kenny denunciou a senhora Bagné por supostamente não registrar seus filhos. Em resposta, a família Bagné simplesmente se retirou da competição. Sendo ricos, planejavam ter muitos filhos de qualquer maneira e não se importavam com o prêmio em dinheiro. Entre os principais concorrentes estava uma mulher que desejava permanecer anônima, referida como Senhora Clark. Ela tinha 10 filhos, todos vivos, o que a tornava campeã incontestável. Pauline Clark tinha 10 filhos, 5 com seu primeiro marido e 5 com outro homem, o que levou à sua desqualificação. Após meses de rigorosa verificação, nenhuma das famílias venceu o concurso. No final, o advogado Capro e o tribunal decidiram que 4 famílias, cada uma com 9 filhos, dividiriam o prêmio em dinheiro. Como a mídia havia previsto, os pobres não conseguiram vencer essa competição. Essas 4 famílias eram, no mínimo, de classe média. O intervalo de 10 anos entre a redação do testamento de Miller e a distribuição do prêmio foi a razão para esse desfecho. Criar filhos em sequência era um luxo inacessível para os pobres sem enfrentar a falência, e mesmo que conseguissem,
a criação seria extremamente difícil. O resultado final foi inaceitável para a família Kenny e para a senhora Clark, que haviam arriscado tudo. Incentivados pela mídia e pelos advogados, eles entraram com ações judiciais, mas não tiveram sucesso. Receberam apenas um prêmio de consolação de $12.500, uma quantia irrisória em comparação aos seus custos e esforços. Mas quanto, afinal, os vencedores realmente receberam? Em maio de 1938, após 12 anos de tumulto, a competição de procriação finalmente chegou ao fim. Devido a complicações e à recessão econômica da Grande Depressão, cada família vencedora recebeu apenas $12.500, aproximadamente equivalente a R$ 2 milhões hoje. Embora R$ 2 milhões possam parecer uma quantia substancial atualmente, esse valor era destinado a sustentar 9 crianças. Além disso, esse dinheiro estava sujeito a deduções de pagamentos de assistência governamental, deixando os vencedores com a sensação de terem recebido menos do que esperavam. Mesmo tendo mais de 9 filhos, algumas mães ainda foram negadas a chance de ganhar o prêmio. Aqueles que tiveram 7 ou 8 filhos apenas para a competição não receberam nada e caíram em um desespero ainda maior. Os canadenses da época demonstraram uma notável contenção. Nos Estados Unidos, os restos de Miller provavelmente teriam sido profanados. Ironicamente, aqueles que participaram da competição na esperança de mudar seu destino não conseguiram. Após mais de uma década de farsa, as famílias pobres permaneceram pobres e a classe média continuou sendo classe média. Esta história ressalta que as amarras do destino estão firmemente presas a todos, e rompê-las é incrivelmente difícil. A parte mais irônica é que todos que participaram na esperança de mudar seu destino acabaram falhando. Nada mudou significativamente. As crianças nascidas na família Kenny, usadas como peões na competição, não conseguiram uma educação adequada, resultando em futuros sombrios. Em contraste, a rica família Bagney, que teve mais de 20 filhos, garantiu que seus filhos recebessem uma boa educação, com um deles até se tornando senador. No jogo Fallout, há uma frase: "Na batalha da vida, a única maneira de nos libertarmos de nossas gaiolas é através do nosso próprio trabalho árduo." Os Vaults não salvam ninguém. O projeto Vault em Fallout é um grande experimento social, semelhante ao Último Testamento de Miller, que foi essencialmente uma grande piada. Se há algum aprendizado positivo na comédia sombria de Miller, é que não podemos esperar mudar nosso destino por meio de milagres sem esforço. Obrigado por assistir. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar criando. Muito obrigado!